Ah, falei que era rápido, malandro. Estamos aqui de volta com Todo Mundo Faz Live nessa quinta-feira. Hoje eu não entendo a luz aqui no meu quarto, bicho, que cada semana é uma luz diferente. Hoje tá estourando tudo, semana passada não tava. É uma festa, mas não tem problema. O que importa é o bate-papo, o que importa é a conversa, o que importa é a troca de ideia, certo? Então vamos lá. Vamos pro valendo, vamos. Eu chamei aqui o Blue. Salve, Blue! E aí, meu parceiro, que me diz? Pô, bicho, em primeiro lugar, obrigado aí por ter topado o nosso papo e obrigado pelo seu tempo aí nessa quarentena maluca. Não, na verdade a gente tá tentando arrumar alguma coisa para fazer, né, para ocupar mais o tempo. Essa é a verdade. Pode escrever, porque é uma situação inédita para todo mundo, né? Não tem como fugir disso, né? Por mais que, eu penso lá na frente, eu planejo, não tem como planejar esse tipo de coisa, né? É, isso aí. Eu mesmo estava com o ano totalmente planejado, programado, o semestre todo programado, e de repente aconteceu isso, tudo, né? Então, não tem planejamento hoje certo, né? Então a gente estamos aguardando, ansioso para ver que acontece, quais são os próximos passos. Então Pode essa escrever. parada. Pode escrever. Blue, eu fiz um planinho aqui para nosso bate-papo, mas eu curto o freestyle também, tá? Então, o assunto que for rolando, a intervenção que você quiser fazer, o que você quiser falar, tá livre aí, tá bom? E Tran- não tem problema não. Tranquilo. O Blue, eu quero muito, enfim, falar um pouco sobre a sua trajetória a partir dos discos dos Racionais, que dizem muito sobre enfim, as coisas, né, que você e o grupo dizem, pensam e tudo mais, mas eu queria começar também falando um pouquinho sobre um período pré-racionais, né? Eu vi que você falou numa entrevista faz pouco tempo até, que a sua infância foi meio assim, né, moleque de rua, né, na rua o dia inteiro, saindo na mão pra caramba, brigando com todo mundo. Queria que você desenhasse um pouco então esse cenário pra gente, como é que foi sua infância ali, como é que era o cenário, de que época mais ou menos você está falando. Eu sou de 70, né, mano? Então, assim, aproximado dos meus 13 anos, anos 80, 14 anos. Minha mãe sempre foi cozinheira, né? Então, empregada doméstica. E minha mãe ficava a semana na casa da patroa, muitas vezes. E eu ficava sendo cuidado para minha avó, senão minha mãe saía muito cedo, chegava muito tarde, e eu ficava tão. E eu fui criado sem pai, né, mano? Porque meu pai morreu quando eu tinha 9 meses. Então, a sobrevivência, e eu morava num lugar muito. As pessoas falam do Capão Redondo, fala do Jardim Ângela, fala do Parque Santo Antônio. E eu morava bem num vale onde era a transição desses lugares tudo, né? A passagem Uhum. de um lado para o outro. Então, a guerra era concentrada basicamente ali, o território de guerra era ali. Então, eu tive que aprender a sobreviver, porque era um moleque magrinho, magrinho e tal, e tinha os caras mais velhos que queria tomar os pipa, queria tomar o peão, queria tomar as latas de bolinha. Então, você aprende na guerrilha, né? Você aprende a ser guerrilheiro de moleque. Você fala, pô, não vou deixar esses caras me tomar mais. Eu tenho que ficar mais forte. Então, isso aí você vai mentalizando e vai fortalecendo até um dia que o cara vai tomar e você fala, não vai, o meu você não vai tomar não, meu. Então, e sobre isso que eu falei. Então, a partir desses momentos que eu comecei a bater de frente e falar o meu não mais, eu consegui entender que eu podia me, vamos se dizer, falar um não,
me colocar ali, não é porque você é mais forte, ou é porque você é mais rico, ou é porque você independe. É coisa que tem que ter um respeito. E não é seu, você não vai me tomar, porque você não está me tomando, você está me roubando. E me roubar você não vai, Uhum. né? Então, Total. basicamente isso. Então eu fui criado dessa forma e aos 15 anos ali minha mãe tinha um irmão mais novo. Aí tinha que cuidar do meu irmão mais novo, levar para a escola, trazer da escola, fazer comida até para minha mãe chegar. Então eu era um moleque de rua, mas eu tinha também os conceitos de família de casa. Que eu, Uhum. sa- que eu sabia que quando minha mãe chegasse e as coisas não tivessem pronto, a minha mãe também não ia me alisar. Então eu vivi na rua, mas eu também tive a educação de família muito, muito rígida, tá ligado? Sim. Então eu Não, pode escrever. consegui mediar os parâmetros de família, de comportamento com a família e o meu comportamento na rua. Então eu sempre vim dividindo isso mentalmente, né? Que eu não poderia ser algumas coisas que eu estava na rua, eu não poderia falar em casa devido a minha mãe ia me repreender e outras coisas. Então, muitos moleques de favela cresceram assim, né? E até hoje é assim. Pode E era, escrever, pode era, escrever. era sobre Muito do isso que que nós estávamos falam do. falando. Muito do que falam do proceder, né? Essa palavra que é muito presente, né, nas quebradas e tal. Acho que É, é por aí que você vai aprendendo, né? Cada ambiente você tem que estar ali de um jeito, né? Se for igual em tudo, uma hora você vai dar uma errata, né? você tem que aprender a transitar, né? Aprender. Aquele dia eu também falei, aprender a falar com as pessoas, abordar as É. pessoas, se situar nos lugares, né? É, não é porque você veio da quebrada, da favela, que você não precisa aprender outros modos que no qual a sociedade exige para você estar e tal. Não comer de boca aberta, saber pegar num garfo, faca, saber pegar Uhum. numa taça. Coisas que são supostamente supérfluas para a periferia, que para a sociedade não é. E a periferia deveria entender isso também. Então, as pessoas que começam a entender esse processo vão se sobressaindo também. Isso é um processo natural. Isso é um Pode escrever, processo pode escrever. total natural. Uhum. E nesse contexto, então, você ali, então, adolescente já, né, tendo que viver nesses mundos diferentes, comportamentos diferentes, mas quando que você, de fato, conhece o rap como música? Quando que é te apresentado isso como, pô, isso aqui é rap, é mensagem? Nós somos criados, e o Brau foi praticamente criado num terreiro de macumba, né, mano? Assim, de um centro Uhum, espírita. Quando fala macumba é pejorativo. Porém, nós estávamos ali em contato com a batucada, com o samba, com a música, e sempre os primos mais velhos traziam essas músicas. Então a gente. E tinha as equipes de baile, e nós éramos os moleque que era de moleque de baile. Ia nos bailes, queria estar nas festas, queria. E de repentemente a gente foi numa festa, entraram uns caras pra cantar e, pô, foi um tipo um start. Eu falei, puta, que é isso? Tal e tal. E foi acontecendo. Aí a gente começou a frequentar São Bento, né? Onde era o uhum, encontro que de lá saiu o Hip Hop Cultura de Rua, que é um dos primeiros discos de rap também, que pode incluir e tal, que tá todo mundo lá, que é umas grandes cyphers, tá Taíde, tá vários caras, Código 13, Região Abissal, tem vários caras dentro desse disco aí. Então, desse disco e essas coisas que vem acontecendo através desse movimento,
da São Bento, saiu o Gêmeos, saiu o Taíde, saiu o Racionais, saiu várias pessoas do movimento, saiu dessa parada, desse aglomerado que tinha na Estação São Bento, onde a gente se juntava para trocar ideia de música, para trocar CD, para mostrar os videoclipes. Quem tinha informação estava ali para ver os tênis novos, para quem conseguia importar, quem não conseguia. Então era um movimento totalmente início, né? Uhum. Então, a partir Pode desse ser. momento que a gente viu alguma coisa nova, diferente aconteceu, a gente se aprofundou total para saber. Nós trocamos guarda-roupa, usava só marca da época, Sidewalking, Bruno Minelli, só marcas caras, e troquei por Fila, Lecoq, Adidas, tipo mudança radical, mano. Mudança radical. Os nossos primos que eram mais velhos começou a chamar eu e o Brau de ET e tal. Olha os neguinhos aí, pá, esse aqui que tem, que não era moda que nem hoje, né? Sim, sim. Vestir, você pôr um boné, uma corrente, pá, você era uma pessoa totalmente diferente das outras quando você se vestia nesse perfil de rapper. Uhum. Então, nós passamos por esse preconceito também, até pela vestimenta que a gente usava, tinha toda essa parada. Então foi uma parada muito crescente e a gente mergulhou de cabeça, né? Falou, não, mano. É isso aqui, entendi que é isso aqui, eu gostei disso aqui, entendi. Não sabia no que ia dar, né? Uhum. Não tinha pretensão de nada, de sucesso, pretensão de nada, mas era uma oportunidade de fazer alguma coisa, que no qual vários da minha idade, vários negros como eu, não viram a oportunidade de fazer algo. Total. E eu compreendo que as oportunidades que passaram em minha vida, como foi eu fazer rap e me juntar com os outros três, foi uma oportunidade que eu realmente não deixei passar. Que eu costumo dizer que o metrô para na estação, entra quem quer, quem moscou, ele vai fechar a porta e vai embora. É tipo a oportunidade, né? Parou aí. Tem um tempo para você acordar. Não acordou? Foi. Já era. Então, Total. fico sempre alerta, prestando atenção nas oportunidades, nas coisas. Então, foi assim que eu me apaixonei e me dediquei, né, mano? Isso que eu ia te perguntar também sobre esse comecinho dos Racionais, né? A história, enfim, assim, a gente já sabe, né, que são as duas duplas que se juntaram, né? Você e o Brown foram atrás do Ed Rock e do KLJ e tal, e formou o grupo, né? Nesse comecinho mesmo de tudo, o seu objetivo, a Ice Blue mesmo, o seu objetivo era conscientizar, era passar mensagem, era fazer um dinheiro com arte. Você falou aí agora há pouco que não dava para saber o que ia acontecer, mas você tinha uma visão ali, eu quero isso. Na verdade, o propósito é total ideológico, né? Teve umas pessoas que subiu o morro, pegou a arma, teve outras que montaram na moto. Então, vários moleques de favela usaram sua coragem para alguma coisa. E a minha coragem eu usei para defender as causas, para defender uma ideologia no qual eu acreditava, que eu não aceitava. Eu não Hum. aceitava ser parado pela polícia a todo momento, eu não aceitava ser espancado pela polícia, eu não aceitava ser perseguido no shopping, eu não aceitava que meus amigos escondiam onde morava, eu não aceitava muita coisa era muito contraditório, um inferno astral. E o rap era um desabafo de tudo isso. Então, costumo dizer que ideologia não se vende, né, cara? Porém,
a nossa ideologia proliferou. Várias pessoas entendeu e a periferia entendeu e outros grupos entenderam e outros caras entenderam e outros caras abraçaram a causa e cada um foi fazendo uma parte e se tornou um movimento no qual hoje faz muito dinheiro através da Uhum, internet, através do streaming. Então, mas teve uma grande luta para chegar até aqui, né? claro, claro. E eu ia também falar sobre essa questão geracional, né? Porque, assim, qualquer movimento artístico que a gente for estudar, pintura, literatura, qualquer um, quando chega uma geração nova, ela meio que chega para complementar o que a antiga estava fazendo e às vezes de forma até agressiva. Tem uns movimentos que são, olha, esses caras aí estão errados, o certo é assim e começam a fazer o negócio. Quando vocês começaram, acho que não dá para dizer que tinha uma geração anterior fazendo rap, né? Tinha uns caras já na cena, mas acho que não era uma geração, né? Uns caras de uma idade parecida. Então, se você puder fazer um paralelo, né, desse momento em que vocês chegam, né, se relacionando com os caras que já estavam na cena, e agora, essa galera que chega agora, chega para complementar, chega no respeito, chega para mudar, como é que você vê isso? Assim, nós é de uma geração de formação de um movimento. Era um movimento que não existia. O rap não era Uhum, considerado nem música, considerado estilo musical no Brasil. Foi considerado há pouco tempo, inclusive. Rap não era considerado estilo musical. Então, a gente participou dessa formação de um movimento que precisou ter uma formação, precisou ter um não, precisou ter muita coisa. Que era um movimento que uhum, não existia. Que eu costumo dizer que o rap é um movimento total órfão. Que nós não tinha grandes produtores do meio, nós não tinha grandes empresários, nós não tínhamos ninguém. Foi nós por nós, aprendendo, fazendo e tomando prejuízo e fazendo. E assim que foi, indo, até mostrar força. Fala, porra, os caras estão juntando 10 mil pessoas, estão juntando 40 mil, 100 mil. Não, esse movimento, opa, peraí. Aí as pessoas começaram a olhar, então, mas teve uma grande parte, e o Racionais especialmente, nós, como a gente não usou o processo convencional de todos, que era a distribuição, ir para a uhum, televisão e tal, que a gente viralizou através do camelô, do boca a boca. Então a gente mostrou que o movimento era além do que música. É uma identificação social, racial, coisas que muitos jovens tinham vontade de falar, ouvir, se identificava, se encontrava dentro dos versos das músicas de rappers que começaram a entender, a se propor em fazer músicas direcionadas para isso, a conscientizar, a libertar as pessoas dos karma. Então, teve um trabalho, vamos se dizer, psicológico muito forte para conscientizar a periferia, para os jovens dessa nossa geração que entender que poderia ter um novo, poderia ter uma saída, bastasse ele entender que ele era capaz de sair. Então, muitos caras ajudou. Então, o Racionais talvez tenha puxado o bonde, mas eu sou inspirado em Taíde, em MC uhum, Jack, sim. Pepeu, N. Dinaldinho, esses caras que chegaram na favela com rap antes, entendeu? Então, a gente sempre entendeu que os de antes mereciam respeito.
Agora eu entendo que essa nova geração é de uma nova geração que vem naquela ideia que eu falei no começo, de formação familiar, de educação familiar. É uma geração que já vem chamando os pais de você, já chama o vô de você, já é uma geração que se o pai dá uma chinelada já tem BO. Então, é uma geração que foi protegida por leis no qual distorceu toda uma educação familiar que reflete na sociedade. Não adianta. Os próximos. Se você não aprende em casa que você tem que respeitar os mais velhos antes, como você vai respeitar os da rua? Uhum. Então você vai respeitar da maneira mais difícil, ou sendo agredido, ou tomando um carão e tal. E essa é uma geração do desrespeito, uma geração de pessoas sem noção. Então, automaticamente reflete na sociedade, na música, nos movimentos todos. Porque eu falei, o rap não tem dono. O rap é uma bolsa de ações no qual tem ações nela. E quando tiver minhas visitas, ninguém vai mijar de porta aberta. Então, quando eu vejo que está demais, tem que se posicionar, tem que falar. Mas a gente não tem como opinar musicalmente, nem direcionar musicalmente, até porque esses moleques não foram os moleques que foram de rua como eu, como o Brau. Eles foram criados em condomínio, a maioria deles, em apartamento. Eles vão falar do quê? Então, basta entender isso, né? Basta entender essa nova geração, o conteúdo, a importância, as coisas que para ele reflete ou não, tá ligado? A gente não pode esquecer que o rap, como qualquer música e qualquer manifestação artística, é reflexo da sociedade, né? Meio que um espelho, né? Então, o que está acontecendo na rua ou nos condomínios, né? Como o caso de muitos aí, vai estar presente na arte, de alguma maneira, vai estar na TV. É assim que funciona, né? Exatamente, exatamente, porque não adianta você cobrar uma coisa que os caras não têm, né? Então, basta ter esse entendimento. É por isso que muitas vezes, não, que vocês têm que falar, não, que os caras não tá todo mundo, não tá, nem todo mundo tem que sacrificar a sua vida como outros fizeram, que não viu os filhos crescer, que foram sequestrados pela polícia, que muitas vezes se viu a vida por um fio ali, realmente. Então, precisa ter coragem, precisa ter uma outra ambição de vida, no qual os moleques, eles cresceram, nós ouvindo que eles teriam que estudar, se formar e ganhar dinheiro, evoluir. Então essa geração também é uma geração mais estudada do que a minha. Bem mais. Na minha geração, os que tinham estudado, os que mais estudaram fizeram o primeiro colegial. Poucos completaram o terceiro colegial com o Ed Rock, KLJ, tá ligado? Poucos completaram. Outros tudo foram quinta série, sexta, sétima, outros terceira. Caras que não tinham formação educacional e deram certo no rap também. Entendeu? Por ter boas ideias, porque a arte desperta nas pessoas, isso é inexplicável. Então, essas coisas acontecem, mas formação não tinha. E essa geração é uma geração muito mais informada, muito mais estudada. Tudo Então, na mão, né?
é compreensivo também. Então, eu falo para os caras que é o veterano que é exatamente a gente precisa estar ligado na evolução natural humana, mano. Porque as coisas não ficam estáticas. Tem uma evolução humana natural, que é um processo natural de vida. Então isso vai ser dentro musicalmente também vai acontecer. E isso não é só no rap. Se Sim, você pegar hoje a tudo. geração, você fazer uma alta análise musical da nossa música brasileira hoje, olha o rock. O que era o rock nos anos 80, 90, quantas bandas tinha, qual o Uhum. propósito, as letras, Sim, muda tudo. muda tudo, Total. total. Então, e de algum determinado momento tem partes de decadência e partes de ascensão. Que é o ciclo também, né? Então, E em algum eles, momento, essa conscientização vai estar lá no alto. Opa, precisamos falar dessas coisas aqui. Aí vai o ciclo. exatamente. Então, É, é, porque também é muito novo essa era cibernética, né, mano? é. Todo mundo ainda está se adaptando. Para você ver, teve que vir a pandemia, teve que vir a pandemia para ensinar as pessoas a se comunicarem assim no digital. Sim, Porque estava todo mundo preso no trabalho escravo, que o patrão tinha que estar lá olhando em cima para você produzir. Que a mentalidade é que não, tem que estar aqui na sala tu olhando, quem não pode estar em casa, quem não vai produzir, e essas paradas. Então, esses conceitos foi muito quebrado com a pandemia, trouxe essa atualização da era cibernética, trouxe isso para as pessoas, essa comunicação, pavão, esse entendimento. Depois disso, tem um novo entendimento. As pessoas que começaram a compreender que a internet não é só para fazer fofoca. hum, Não é para vir aqui ficar pesquisando a vida dos outros e ficar fazendo fofoca. Internet é para essas paradas. Para informar, para se comunicar, para fazer música, para trabalhar, tá ligado? Para se divertir, para se distrair também, tá ligado? Então, e esse é o momento educacional de gerações e a gente vem aprendendo. E todo mundo vem aprendendo, né? sim, pô, geral, geral, todo mundo. O Blue, quero voltar um pouquinho lá pro comecinho dos Racionais, então, dentro desse contexto, né? Vocês se espelhando nessa rapaziada que já estava no movimento, mas também formando o movimento, né, criando ali o movimento. Em 90 vem o primeiro disco, né, o Holocausto Urbano, antes já tinha saído duas músicas no compacto, e vem o disco cheio, né, o EP, vamos dizer assim. É um disco que fala de muita coisa, tem muitos assuntos ali, né, tem na Tempos Difíceis, o Ed Rock fala até sobre meio ambiente, né, que era uma discussão que não era popular ainda, mas tá ali no disco. Como é que era? Eu já vi o Brown falando várias vezes que você, nessa época, nesse comecinho dos Racionais, era o empresário, né? Era o cara do negócio ali, né? Então, nesse contexto todo, como é que você trabalhava ali? Você, sei lá, vendia show, você produzia show, você era de fato empresário? Como é que era esse período aí? Na verdade, eu costumo dizer que eu sou o bucha do Racionais, né, mano? Eu sou o cara que me disponho, que falo não, que a equipe supostamente é cismada, porque, porque a gente tem se propõe a fazer alguma coisa, a gente tem que fazer ela de uma maneira séria e correta. Então, eu nunca me preocupei em cantar mais, em Hum, si, em si e fazer minha empresa funcionar. Funcionar no palco, funcionar nos bastidores, funcionar financeiramente, funcionar
ser a segurança das pessoas que vão trabalhar comigo. Então, sempre tem que ter algumas pessoas. Eu faço isso até hoje, eu não fazia isso só no começo, eu faço isso até hoje. Eu vou na montagem, eu monto tudo, eu falo com a equipe, pá, eu vou até hoje, porque eu acredito que para você depois, de qualquer tipo de discussão que você venha ter com a sua equipe, se você não tem embasamento para discutir, o cara pode decidir Uhum. falar qualquer coisa e também já era. Mas se você Sim. tem um acompanhamento ali, não tem papo furado também. É papo reto. Então, eu dentro do grupo, eu sempre me posicionei como o cara que vai dar paulada, não tem problema. As pessoas não precisam gostar muito de mim, as pessoas não precisam, só quero que me respeite e o não vai existir e eu vou mandar embora e a cobrança vai ter, porque é assim, a vida é assim. E para a gente Uhum. seguir para frente tem que ter uma organização mínima. Então, eu sempre trabalhei dentro desse contexto da organização desde o começo, tá ligado? Uhum. Da hora, da hora. E aí no disco seguinte, que é o Aí, Escolha Seu Caminho, não te interrompendo, e ali diga, diga. no tempos difíceis dessa geração ali, você vê que o linguajar, você vê que ali você analisar as primeiras músicas do Racionais, Tempos Difíceis, A Escolha Meu Caminho ali, você vê que as palavras, só palavras difíceis, né, mano? Você, pá, Sim. pesquisada e tal, que tinha essa preocupação de como Uhum. chegar, de abordar, como isso ia soar, ou como as pessoas isso iam ouvir. E isso foi, se você olhar na frente, se você pegar o álbum duplo, nada um dia como Uhum. de após o outro dia, você vê que esse disco realmente tem a linguagem que a gente queria. Tá. Gosta e tal, atua. Porque entendeu que lá estava muito papel de intelectual. Sim. Tava com palavras de pá, os discos Holocausto Urbano e tal, todas essas paradas. Então, quando chegou na frente, falou, não, mano, esse linguajar tem que ser mais direto. Tem que ser para mim. Ei, mano, tem que ser para mim, porque não é para, eu não, tem que ser mais, Sim, sim. o cara tem que entender que o cara tem que se sentir essa alegria. Então, esse disco veio já veio tudo isso. Já Uhum. veio todo esse descarrego, todas essas ideias novas, que é um próximo passo, né? Porque você pega o Holocausto, pega Escolha Seu Caminho, pega esses discos, é um primeiro passo. É a primeira introdução de ideias. Opa, você não precisa ter vergonha de onde tem, você não precisa ter vergonha do seu cabelo, você não precisa ter nada Uhum. disso, papapá, você é um cara legal onde você mora. Depois do Nada Como Já Veio Outro Dia, vê as ideias. Você, imagine nós de áudio de moletom, precisa evoluir financeiramente, pá. Precisa ganhar dinheiro. Porque o dinheiro é o que move o mundo. A gente não precisa se sentir culpado porque ganhou Uhum. dinheiro. Porque o Racionais se sentiu muito culpado quando começou as coisas a acontecer e começou a gente viver da música. A gente se sentiu muito culpado, a gente se corrigia muito, se deprimia muito por causa disso. Então, a gente passou por essa fase ali, quando chegou Nada Como Outro Dia, a gente estava mais liberto, porque Uhum. vivemos mais rua naquela fase, ficamos 3 anos parados, vivemos mais quebrada, andando com os amigos, indo nos shows, vivendo mais mesmo, jogando bola todo dia com os caras.
vivendo mais aquela pressão mesmo. Então, você vê que o disco veio com esse papo direto, essa ideia direta da rua, tá ligado? Com ideias de rua, situando as pessoas de rua, entendeu? Até porque vocês tinham vindo ali também de um disco muito impactante, né? Que foi Sobrevivendo e tal, que foi de fato aquele estouro de MTV, de tudo mais, né? E aí que eu ia juntar também com essa questão de pandemia e quarentena, né? O rapper, ele precisa viver a rua para poder dizer as coisas que estão acontecendo e as coisas que ele quer dizer. Agora, como é que faz nesse período, né, que todo mundo tem que ficar em casa e tal? Você acha que isso vai refletir no rap de que maneira, assim? Você acha que a galera, antes de escrever, vai querer sair, viver, ou já vai sair coisa? Como é que você pensa, assim? Puta, mano, a Marginal faz muita falta, cara. Faz muita falta, assim, que nós já fizemos música indo na Marginal até o final, voltando na Marginal até o final, tipo, bebendo um vinho, trocando uma ideia, pô, repetindo a música e tal, pá, pá, pá. Tem coisas que faz falta, mas eu acredito que tem muita coisa que tá aqui e aqui, né, mano? Sentimento que são Claro. coisas que não te abandonam. Tem coisas que machuca, que por mais coisa, por mais que o momento você estiver aliviado, algumas horas te pegam algumas coisas. Uhum. Então, é que nem, porra, você acordar de manhã e ver uma cena daquela, o policial pisando no rosto de uma mulher negra. Uhum. Você pergunta, até quando isso? Qual medidas tem que ser tomada? Caralho, de novo, mano. Todo dia. Todo dia. A indignação. Aquela indignação que bate. Aí bate aquela revolta automaticamente que dá vontade de abrir o Instagram e já falar uma parte de merda e já chamar todo mundo pra guerra e pá, e já vai também, tá ligado? Então você tem que ficar contendo seus monstros toda hora. Porra. Toda hora. Toda hora. E é muito doido porque, aí, claro, dizem, não, porque a violência está aumentando, mas talvez ela não esteja aumentando, ela esteja sendo filmada. Tem isso também, né? Não, hoje é exatamente isso. Elas Essa só estão filmando. Então é o que rola já há quantos anos, né? há muitos. É, então. Só que agora a favela hoje tem a rede social que chega rápido. Porra, na hora. Mas quantas vezes isso. Eu passei por muitas vezes isso. O policial sacou a arma e deu um tiro. Hum, Eu e o Brau. Nós estava na ponte da João Dias, inclusive, ali. Cadê um tiro? Porque nós começamos a discutir com ele e que não estava certo, que papai sacou a arma, deu um tiro bem num pé, assim, quase pegou na perna do Brau. ah, Então, a gente passou por muitas dessas. Não foi uma, nem uhum, duas, nem três, foi muitas vezes. Então, é um país que. Em Porto Alegre, nós passamos por isso também. Começo de também. carreira, então, nossa senhora. É que vocês estavam muito visados, né? Começo de carreira, então, fomos para Porto Alegre fazer um show. Chegamos em Porto Alegre, logo na entrada do baile, na Restinga lá. Os Hum, polícia espancando os moleque, bom, e pá, pá. Nessa, o KLD desceu, que ele sempre descia primeiro do ônibus, por causa do equipamento, ligar o equipamento, tal, uhum. tal, tal. O bicho já indignadão, na época, Malcolm X. Todo Fazer mundo mal tinha com ela. acabado de ler os Malcolm X, aquele, pô, todo mundo É vivendo foda. aquilo, mano. É foda. Aí os polícia tal, numa dessa aí, um dos polícia vai dar uma coronhada no Arthur, que era um dos caras que tocava gaita, que é o Arthur da gaita. Sim, A, sim. a puta fez um corte assim no Arthur, pá. Mano,
isso aí virou Mauê em Porto Alegre. Mauê. Porque na época nós andava tudo armado. Nós tínhamos tudo Sim. porte de arma e tal, não sei o que tem. Mano, sacamos um monte de arma da janela do busão pros polícia. Aqui pra vocês agora, virou mó guerra cercada no nosso busão. Mó bagulho louco. Então, a gente vem dessa guerrilha É. mesmo. Real Sim. guerrilha. Não, não é, não, mano. Nós realmente passamos nessa guerrilha de verdade. Não foi uma nenhuma vez. O Brau entrar no caminhão e falou: nós vai pedir desculpa ou nós vai sair na mão com esses caras? Eu falar assim: nós vai sair na mão com esses caras. Nós vai morrer, mas nós vai sair na mão com eles, mano. É. Então, Não é Counter-Strike. é. Então, o rap falta isso hoje. Rap falta isso, essa vontade mesmo, essa indignação. O rap falta é indignação, que antes a gente tinha indignação e não aceitava, mano. E não aceitava. Como não aceito até hoje. Sim. Como não aceito até hoje. Porém, hoje, sou uma pessoa mais informada, sou um cara reconhecido, então quando eu falo quem eu sou, o polícia recua na hora. Porém, até ele saber quem eu sou um preto qualquer, e ele quer me humilhar, Uhum. quer pá. E... Então, eu passo por isso toda hora. E muitas Tá. vezes eu fico totalmente calado até virar discussão. A partir do momento que ele virar discussão, eu falo: então vamos fazer o seguinte, faz seu trabalho, pô, vamos para a delegacia. É Pronto. isso. Vamos, É. eu tenho um tempo todo, cara. Não tenho nada para fazer, eu tenho o tempo todo. Vamos lá. Então, Complexo, complexo. exatamente. O, o Blue, queria pular um pouquinho para a época do Raio-X do Brasil, que né, acho que também foi um ponto de virada importante para vocês. Eu lembro que na época eu ouvia muito um programa chamado Projeto Rap Brasil, que tinha na Metropolitana FM, né, que hoje é a Metro FM e tal. E tocava, acho que se não tocava todo dia, tocava dia sim, dia não. Era uma loucura, assim. Aí tinha RCP, tinha Transa Black, que vocês até citam nos agradecimentos, né? Como é que era? Que, enfim, vocês não estavam na grande mídia, né? Vamos dizer assim, mas vocês tinham essa mídia aí, né? Rádio pirata, rádio comunitária na mão, né? Era uma coisa, era uma divulgação muito forte também. Como é que era esse relacionamento na época? A gente não estava na mídia, mas a gente estava onde a gente precisava estar, que era na periferia. Sim. E então esses caras da Rádio Pirata sabia que muitos deles entenderam as ideias e eles precisavam mostrar aquilo para as pessoas. Falaram: não, tem que tocar isso aqui, tem que... Como teve outros que eram preto, por exemplo, nessa época a Metropolitana era um do Armando Martins, na época era um dos caras que estava lá, tinha outros caras e tal. Caras Pode que crer. que supostamente eram brancos, que outros caras pretos achavam essas ideias muito pesadas. Uhum. Então, Uhum. tinha um ainda, até próprios caras negros, achava que as ideias eram muito pesadas, que ofendia, que insultava, que não era daquela maneira, e caras brancos já achavam que outras pessoas tinham que ouvir aquilo. Então, foi trabalho formiguinha, mas foi verdadeiro. Foi um trabalho verdadeiro, porque o Racionais também, a gente não toca nas grandes casas, mas a gente tocou nas escolas, tocou nas favelas, tocou aonde tinha que chegar, o povo que a gente queria atingir, e ia lá e ficava muito feliz lá. Então, por isso que eu falei, era tudo um início, Uhum. um início de tudo, para fazer as pessoas entender que existia uma saída, existia uma voz, existia um sonho. Porque
E muitas vezes moleque no campo ouve os moleques falar assim, fala, que, mano, negão, que pai, que moto, que, mano? Você nunca vai ter essa porra, não. Uhum. Não, nós aqui, mano. Eu tinha um amigo que chamava Florisvaldo, olha o nome do cara, bicho. O bicho era pessimista pra caralho, É. virou bandido, mano. Virou bandido, mas é pessimista demais, cara. Então, um cara falando, mano, que nada, mano. Tem isso não. Então, vários é assim. E depois, no decorrer da vida, encontrei com vários igual ele. Hum. Com esse mesmo sentimento, que não vai dar em nada essa porra. Tá ligado? O grande perigo que os governantes, enfim, essa galera aí de cima não vê, ou finge que não vê, é que a falta de perspectiva é mais perigosa do que muitas outras coisas, né? Quando você tem uma massa sem perspectiva, você faz o que com ela, né? Não tem para onde ir, né? Exato. As pessoas olham e falam assim, porra, olha, porra, aí é difícil até a gente assim de falar, né, mano? Porque Sim. é um momento que politicamente delicadíssimo, onde vários códigos da lei vêm sendo contestado, tá ligado? Não desrespeitado, várias coisas vêm acontecendo, vários e, e E aí, né? É bem isso. tá ligado? Porque as pessoas sempre também estão esperando um super-herói. Porra, demais. É demais. Todo mundo está esperando um herói pular na bala, na linha ali, ninguém quer falar por si só. Não, eu não concordo com isso, pá. O que eu sempre contesto à nova geração, eles hoje, eles têm Instagram aí de 3 milhões, 2 milhões de seguidores, papapá. Ele seria uma grande ferramenta de conscientização. Uhum. Uma grande ferramenta de conscientização para uma nova geração que está mais dispersa do que a minha. Tá. Pela uma geração que está mais dispersa, com menos conceito familiar do que a minha. Então, se tem um mínimo de conscientização dos caras, de postar coisas dessas, como essas fotos, essas. Tem do mesmo jeito que eles se reúnem para fazer um monte de coisas e um monte de merda também, eles podem se reunir para fazer coisas boas também. Tá ligado? Claro. Que não há contestação musical, porém há contestação ideológica. Porque o rap é um movimento de conscientização, com idealização de conscientizar, de divertir, de preocupar as pessoas, onde os caras rimam só pox, não sei o que, troques, das prox, blocos. Meu, mano, que você não entende porra nenhuma, não funciona como texto, não tem gramática nenhuma, não tem porra nenhuma. Tá ligado? Então, tem tudo isso, mano. Tem tudo isso. É. Não, pode escrever. Eu sei que você é um cara muito ligado no trap, até porque eu ouço o seu programa também, sempre tô lá na sintonia, você toca bastante coisa, principalmente lá de fora, né, do trap americano e tal. E talvez o trap brasileiro tem bons exemplos, claro, tem gente fazendo, né, coisa interessante, mas é isso, né? Acho que a linguagem ali, ela é muito mais sonora e os caras ficam preocupados no som, na rima, no que combina uma coisa com outra e não, puta, a mensagem, se eles verem, é a última coisa que eles vão ver. Então, acho que também tem isso, né, de repente, eles veem o trap lá de fora,
eventualmente, não sei se entendem inglês ou não, e não sabem o que está rolando e pensam que é aquilo, né? Aquela riminha entrecortada ali, né? Então É, é difícil também, né? nós é de um movimento totalmente americanizado, certo? Já tem isso. Sim, sim. Só que nos anos 90, nós priorizava a brasileirar isso. Sempre entendemos que nós éramos de um movimento americanizado. Porém, sempre tentamos abrasileirar isso, trazer isso mais dentro da realidade do Brasil, musicalmente, de batida, de sampler, de tudo. Abrasileirar isso mesmo, Sim. tal. E não seguir nem muitas vezes as ideias, tal, que os caras falavam. Inspiração musical teve muitas, mas quando o cara vai, os rappers iam escrever algumas coisas, nas primeiras frases você já fala, caralho, tá na hora de parar para pensar, somos consciência humana, porra. Era foda, tá ligado? Pô, Já até hoje. Arrepio isso fuzil, aí, tá doido. É. fuzil, já pá, tá ligado? Então, quando você olha as músicas que não. A primeira linha não tem nada a ver com a segunda e a terceira piorou, você fala, fudeu, cara. Fudeu. Como sair disso? Qual é o É, conceito disso, mano? O que é isso? Tá ligado? Então, respeito, mas não compreendo também. sim, total. Faz parte do jogo, mas é isso. Serve pra quê, né? Serve pra quê? Exatamente. Exato, exato. De uma certa forma, é um. Não posso dispensar a ideia que o rap emprega muitos jovens. Hoje, Uhum, muitos jovens estão fazendo dinheiro, empregando outros e puxando bonde. Essa é uma grande vantagem, é uma das coisas boas que eu vejo nisso tudo. Então, devido a isso, a gente respeita as outras coisas. uhum. Então, como também é um movimento, essa geração é uma geração nova, que tem 3 anos de rap, alguns 1 ano, outros 5 anos, uma geração nova, a tendência possa vir melhorar musicalmente. Foi como você falou. Ele chega lá na frente e fala, não, realmente a gente precisa abordar alguns assuntos que não é dessa forma, É, né? pode crer, pode crer. O Blue, estamos chegando na nossa 1 horinha aqui. Eu vou fazer a última pergunta e talvez na sua resposta complete a 1 hora. Aí eu te aviso e a gente retoma só para você concluir e dar o tchau, pode ser? Certo. E aí, quando eu ver que for acabar aqui, eu te aviso pro Instagram não desligar na sua cara aí, mal educado. O Blue, na verdade, foi até uma pergunta que eu fiz pro Lino Cris também, que eu bati um papo com ele aqui faz umas semanas, foi muito legal. E ele é cria do Capão também, tudo mais, né? O Capão até ali, anos 90, era conhecido mundialmente pelos números relativos à violência, né? Era uma região conhecida por isso. E a gente observa hoje que meio que de alguma forma o jogo virou. Hoje o Capão é conhecido pela arte, né? Tem os escritores, tem os saraus, tem atriz, tem ator, tem os grupos de rap, tem um pouco de tudo nessa região que é gigante, né? São vários bairros. Queria saber de você como é que é a sua percepção sobre isso, se rolou essa virada mesmo e, claro, qual o papel dos Racionais, né? Nessa virada de jogo do Capão. O que que isso talvez tenha sido essa virada foi que a gente foi até considerado um pouco bairrista, até, Hum, que a gente falava de Zona Sul, Zona Sul, Zona Sul, Capão, 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 e a gente está aqui até hoje, tá ligado? Eu no auge da minha fama, minha casa era delegacia, hospital, todos os problemas que tinha lá quebrados, os caras batiam lá, campanha da minha casa. Então,
eu passei por tudo isso no auge da fama e eu parava minhas motos na beira do campo, deixava a chave no contato. Então, essa relação, a gente criou muito essa relação de quebrada. Os caras vendo o Brau toda hora, vendo o Bru toda Uhum, hora. A gente não tava distante, mas estava muito próximo. As pessoas que moram aqui vê a gente toda hora. tô ligado. Então, não é que não vai ver. Colar ali na Fondão, vai ver o Brau ali na esquina, trocando ideia pros moleques toda hora, todo momento, todo dia. Então, isso também provavelmente possa ter dado segurança para outros caras que dedicaram sua vida a fazer isso, como o Ferrez, como outros caras Uhum, que se proporam, o Wilson, os caras dos moleques do Negredo, que através do projeto deles mudaram ali aquela região ali da Fundão, ali, aquilo ali foi totalmente transformado, tá ligado? Então, foi um efeito dominó, mas por ser original, né, mano? uhum, Por a gente permanecer e atuar no real, né? Então, talvez, e acredito que isso tenha dado força para outros. Falar, não, os caras estão aí, pá, toda hora, pá, ô, pô, pá. Ou veio outros. E a gente trouxe vários outros para passear na quebrada, o senhor Jorge, vários uhum. outros caras muito que vieram e tal, e fortaleceu, e outros projetos que a gente ficou envolvido sociais, que trouxe pessoas para conhecer, que pessoas apoiaram. Então, tudo isso foi uma coisa que teve uma mudança mesmo, um movimento de mudança. Vamos deixar de ser assim, o propósito é chegar assim, né? Porque muitas pessoas estavam cansadas de ver corpo na esquina, cara. Uhum. E a gente não aguentava mais ver corpo na esquina. Então, uma luta para conscientizar o moleque que trabalha na lojinha, tá ligado? Pá, todas essas paradas, conscientizar o mendigo, conscientizar sempre todo mundo sabendo a doutrina da quebrada, sabendo o propósito da quebrada, qual que é. Então, isso fortaleceu muita coisa. E hoje você vê que tem outros caras que se inspiraram nisso e vêm fazendo coisas boas através disso. Uhum. Então, sempre o rap foi um braço, mano. Um braço de um movimento no qual opa, tem algo aqui no qual precisa ser falado, ou isso aqui tem que ser pá. Então, Sim. sempre pontuando, sempre trocando essas ideias, sempre tentando deixar as pessoas mais próximas da sua própria realidade, né? Não de outra Uhum. realidade, da sua própria. Não é só mostrar o chique, mostrar que aqui é possível. Uhum, uhum. Aí vem identidade, autoestima, né? Você Exa se reconhecer no outro, né? Que é o que falta muitas vezes, né? exatamente, mano. Essa parada. Essa é a ideia. Essa é a ideia X, né? Da parada. Você se reconhecer e reconhecer o outro. Uhum. Reconhecer que o outro é Demais. melhor, reconhecer que o outro é melhor do que você, reconhecer, sabe, essas coisas. Sim. Porque o reconhecimento é o princípio da humildade. Uhum. As pessoas não se ligaram nisso, mas quando você reconhece que alguém é mais inteligente, ou é mais forte, ou pá, isso é o princípio da humildade. Simples. Total, total.
Bom, Blue, chegamos na nossa horinha aqui, enfim, tinha. Aliás, vai até encerrar daqui a 20 segundos. Eita, pega. Obrigado pelo seu tempo aí, pela sua horinha para conversar com a gente aqui. Valeu, meu parceiro. Obrigado aí de estar falando com todos esses caras aí que você tá falando também. Cara Valeu. Lino Cris e outros que eu vi que você falou. Da hora, da hora. É nós que tem que Obrigado, mano. agradecer.